O Tanjiro é conhecido por ser uma pessoa incrivelmente gentil e corajosa. Durante a série, nós pudemos acompanhar o seu desenvolvimento como espadachim. Ele iniciou a sua carreira de caçador de demônios com o objetivo de libertar a sua irmã Nezuko das sombras de Muzan. Durante o seu percurso, o Tanjiro conheceu pessoas incríveis e lutou contra o pior dos demônios. Mas o que aconteceu com Tanjiro e com a respiração do sol no final de Demon Slayer? Ele virou Hashira? Como ele e seus amigos morreram? E se você quer saber o que aconteceu, é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, para que eu possa te falar. Eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. Como a maioria dos personagens de Demon Slayer carregam significados e referências em seus nomes, vamos dar uma olhada para o nome do Tanjiro. O seu primeiro nome tem um kanji para carvão, cura, bem como sol ou homem, que também funciona como um sufixo em nomes masculinos do Japão. Já o seu segundo nome, Kamado, carrega o significado de madeira ou forno. Quando criança, o Tanjiro viveu uma vida bastante tranquila em uma montanha como filho mais velho de Kia e de Tanjiro Kamado, uma família de vendedores de carvão. Com seu pai doente, o Tanjiro se sentiu no dever de, aos poucos, assumir o papel de homem da casa e cuidar de seus irmãos. Um claro exemplo de sua maturidade precoce foi quando ele salvou um dos seus irmãos de uma chaleira quente, assim ganhando ou despertando a sua famosa cicatriz. Mas isso é algo que iremos compreender melhor com o Shinjuro Rengoku eventualmente. Ao contrário de seus irmãos, os seus olhos eram vermelhos, semelhantes ao de um coelho. Durante a infância, a influência de seu pai Tanjiro foi fundamental para que o Tanjiro se tornasse o homem que ele é hoje. Por mais que vivessem na ausência do luxo, isso não os impediu de ser felizes. As técnicas da Hinokami Kagura e os brincos de Hanafuda são os principais tesouros da família Kamado. Chegado determinado momento, Tanjiro começou a se interessar e aprender as técnicas da dança do sol. E os brincos de Hanafuda, que um dia foram de seu pai, agora serão seus. Apesar do Tanjiro estar doente e frágil, ele era capaz de realizar o ritual até o amanhecer do sol, sem ao menos demonstrar algum tipo de cansaço. O Tanjiro uma vez perguntou ao seu pai como que ele conseguia manter a sua resistência, e ele respondeu que existem técnicas de respiração que permitem que as pessoas possam dançar por mais tempo. Com o agravamento de sua doença, logo Tanjiro assumiu a responsabilidade de dançar a Hinokami Kagura. Poucos dias antes do falecimento do Tanjiro, ele levou o Tanjiro para a floresta para ver o urso que estava se aproximando de sua casa. O Tanjiro ficou assustado com a visão do predador, mas o seu pai rapidamente o matou com seu machado. Ele queria lhe passar a sua última lição, antes que prosseguisse com a dança da Hinokami Kagura. Ele queria mostrar o mundo transparente e o estado altruísta, um estado em que o usuário esvazia sua mente por completo. Seu pai não parecia irritado, alegre ou nem mesmo com medo. Ele se parecia com uma planta. Aquilo apenas foi um treino de percepção. Após o falecimento de Tanjiro, Tanjiro se tornou a principal figura paterna para os seus irmãos mais novos. Desde então, ele tem trabalhado como vendedor de carvão e ajudado a sua mãe em casa. Em uma manhã de neve, o Tanjiro se prepara para partir para a cidade vizinha e vendeu seu carvão em preparação para o ano novo. Os seus irmãos tinham intenções de acompanhá-lo. No entanto, a mãe deles os proibiu, pois ela achou que eles só fossem atrapalhar o seu trabalho. Logo, Tanjiro parte para a cidade na esperança de vender o seu carvão. Chegando lá, ele mantém uma conversa amigável com os moradores, e alguns pedem a sua ajuda para realizar algumas tarefas. Depois de passar a tarde inteira na cidade, o Tanjiro começou a voltar para casa. Mas de repente é parado por um velho chamado Saburo. Ele pede para que o Tanjiro passe a noite em sua casa e o avisa dos perigos nas montanhas. Embora o Tanjiro tente negar a oferta, o Saburo continua pressionando e enfatiza que os demônios estão ativos durante a noite. Eles são seres comedores de carne humana. Bem, com a persistência do velhote, o Tanjiro decidiu permanecer em sua casa naquela noite. Ao voltar para casa no dia seguinte, na entrada de sua casa, ele vê a Nezuko inconsciente e ferida deitada na neve e protegendo o Hokuta. Devastado, ele percebe que toda a sua família foi massacrada, exceto a Nezuko. O Tanjiro a pega. Ao tentar levá-la ao médico mais próximo, ele descobre que ela se transformou em um demônio, que o Saburo tanto temia. Ele é atacado pela Nezuko e devido a essa força sobre-humana, aos poucos o Tanjiro foi dominado. Ela implora para que a Nezuko mantenha a sua humanidade. Porém, eles são interrompidos com uma tentativa falha de ataque do Gyu. Ele pretende exterminar a Nezuko, no entanto, ao desenrolar da situação, o Gyu teve um breve confronto contra o Tanjiro. Ele repudiou a ideia de decapitar sua irmã. Ele dizia que a Nezuko era diferente. Ela não o comeria, mas com o aquecimento da situação, o Tanjiro foi obrigado a atacar o espadachim.
O seu ataque deixou o Gyu completamente espantado com seus instintos e reflexos de combate. Ele percebeu que aquele garoto possui potencial. Nezuko afasta o Gyu com um chute e corre para proteger o seu irmão, o que só deixa o Hashira mais espantado. Há muito tempo, houveram pessoas que também afirmaram que os seus entes queridos não os devorariam, mas a história sempre acabava em carnificina. No entanto, desta vez ele percebe que pode ser diferente com esses dois. Então ele apaga Nezuko com um golpe na sua nuca e coloca algo bastante semelhante com uma focinheira nela. Quando Tanjiro acordou, ele deu ordens claras para que ele encontrasse um velho chamado Urokodaki e para que ele não exponha sua irmã à luz solar. Rumo ao Monte Sagiri, durante o caminho, Tanjiro e sua irmã se deparam com o demônio que havia acabado de fazer as suas vítimas. Eles lutam contra o Oni, e ele é morto pela luz do sol, já que o Tanjiro não conseguiu matá-lo por ser muito compassivo. Ele finalmente se encontrou com o Urokodaki e iniciou seu treinamento espadachim. Tecnicamente, o Tanjiro estava estudando e praticando as técnicas da respiração da água. Um ano depois, ele leva o Tanjiro a uma pedra gigante e diz a ele que, se ele puder dividi-la ao meio com a sua espada, ele poderá participar da seleção final. Então meio ano se passou, e Tanjiro ainda não havia conseguido partir a pedra ao meio. Isso sem dúvidas o deixou frustrado. Um certo dia, enquanto ainda estava frustrado, um menino com uma máscara de raposa apareceu de repente. Ele se apresentou como Sabito, e ao lado dele estava uma garota com uma máscara de raposa, com o nome de Makomo. E agora, tanto Sabito e Makomo o ajudariam a partir aquela pedra gigante. Por mais 6 meses, o Tanjiro continuou treinando, porém, no seu último dia, Sabito decide realizar uma simples competição. A lâmina mais rápida venceria. Pela primeira vez, a lâmina de Tanjiro atinge a máscara de Sabito e a divide ao meio, revelando o seu rosto. Ele mantém um sorriso triste e desaparece ao lado de Makomo. Depois que eles desaparecem, o Tanjiro percebe que ele não apenas dividiu a máscara, mas também a própria pedra. Ele agora está apto para a seleção final. Durante um exame, ele conseguiu vencer muitos Onis, sem grandes dificuldades. No entanto, ele teve um pouquinho de dificuldade ao lutar contra o Oni das mãos, o Oni responsável por tirar a vida de Sabito e Makomo. Apesar de ter o vencido, Tanjiro continuava a ter empatia pelos Onis. Mesmo sabendo que o responsável pelo massacre de sua família foi um Oni, ele ainda se mantinha em uma postura gentil e simpática. Ao conseguir passar pela seleção final e mostrar o seu valor, o Tanjiro e 3 outros competidores, Zenitsu, Genya e Kanao, são parabenizados por terem sobrevivido ao julgamento. Eles recebem os seus corvos Kazugai e agora são solicitados a escolherem uma liga para forjar as suas espadas Nichirin. Algum tempo depois, o Tanjiro desce do monte Fujikasane sentindo uma onda de cansaço. O Tanjiro está preocupado com as suas emoções por não ser capaz de manter uma conversa com nenhum dos demônios antes de matá-los, e assim perder a chance de perguntar sobre uma maneira de transformar um demônio de volta em humano. Eventualmente ele chega na casa de Urokodaki. Ele é capaz de se reunir com a Nezuko e seu mestre, e mais tarde o Tanjiro recebe a sua espada de Nichirin de Haganezuka, e agora Tanjiro embarcará na sua primeira missão, e a sua primeira missão foi relativamente fácil. Ele tinha que investigar o desaparecimento de mulheres que estavam sumindo à noite. Ele consegue localizar o Oni responsável por esses desaparecimentos através de seu olfato. Apesar do demônio estar no subsolo, ele é capaz de atingi-lo e libertar uma jovem moça. Na minha opinião, essa luta serviu mais para demonstrar o quão poderoso é o olfato do Tanjiro, pois ele foi capaz de encontrar um Oni que estava em outra dimensão. Embora não seja bastante poderoso ainda, com seu olfato, depois de uma longa luta, ele conseguiu se sair vitorioso, cortando a cabeça dos 2 Onis. Durante esse arco, o Tanjiro pensa nas palavras que o velho Urokodaki uma vez falou, que existe um demônio que pode ser a chama para restaurar a humanidade e sua irmã. E esse demônio é o próprio Muzan Kibutsuji. O corvo de Tanjiro o instrui para ir para Asakusa, Tóquio, para sua próxima missão. Ele fica cego pelas luzes brilhantes da cidade e pela atmosfera energética. E enquanto descansava em uma estante de udon com a Nezuko, de repente ele reconhece o cheiro do demônio que assassinou a sua família e segue o cheiro, identificando Muzan na multidão ocupada. Mas ele acaba ficando chocado. Muzan estava disfarçado como um humano, com uma esposa e uma filha pequena. O Muzan causa uma distração cortando o pescoço de um cidadão, transformando-o em demônio, obrigando o Tanjiro a imobilizá-lo e impedi-lo de machucar outras pessoas.
Logo Tamayo e o Shiro aparecem. A Tamayo utiliza o seu Kekijutsu para aliviar a situação complicada que o Tanjiro estava e depois o leva para sua casa. O Tanjiro descobre que tanto a Tamayo e o Shiro são demônios e eles compartilham o mesmo objetivo, apagar o Muzan da existência. Enquanto conversavam, a Tamayo concorda em construir uma cura estudando o sangue da Nezuko e sangue das luas superiores, os demônios mais próximos de Muzan. No entanto, o encontro deles é interrompido com o surgimento de Susamaru e Yahaba. O Tanjiro agora realmente enfrentava um verdadeiro desafio. Com o suporte de Nezuko e Tamayo, o Tanjiro conseguiu vencê-los. Susamaru teve um final trágico. Ao pronunciar o nome de seu mestre, ela morreu em instantes por causa de suas maldições. Com o encerramento da confusão, o Tanjiro parte para continuar a realizar suas missões. E durante a sua jornada, ele se encontra com Zenitsu e ambos caminham até uma mansão sinistra. Ao entrar dentro da mansão para verificar e salvar as vítimas de um Oni, temos uma das primeiras aparições de Inosuke. Após Tanjiro vencer o Kyogai, um ex-lua inferior 6, Tanjiro e Inosuke têm um pequeno confronto, mas no fim eles são capazes de deixar suas diferenças de lado e descansarem juntos em uma casa de repouso para os caçadores. Não leva muito tempo para eles perceberem que o Tanjiro viaja com Oni. Inclusive, essa foi a primeira vez que o Zenitsu demonstrou o interesse amoroso pela Nezuko. Depois de descansarem, Tanjiro e Nezuko seguem em direção ao Monte Nataguma. Com Zenitsu e Inosuke, eles enfrentam demônios com características aracnídeas. Rui, um membro dos 12 Kizuki, domina aquele local. Ao lutar contra a Lua Superior 6, Tanjiro percebeu que apenas a sua respiração da água não seria o suficiente para vencer Oni. Ao se lembrar dos ensinamentos de seu pai, ele utilizou a dança da Hinokami Kagura para cortar o pescoço do Rui. Bem, pelo menos foi isso que ele achou que tinha feito. Entretanto, ele apenas foi morto quando o Hashira da água chegou ao local. Enquanto isso, Shinobu estava tentando matar Nezuko, mas momentos antes de serem capturados por Kanao e Shinobu, um corvo Kazugai surgiu. Ele anunciou que Tanjiro e sua irmã devem ser levados sob custódia para a reunião com o líder dos caçadores de demônios. Chegando lá, o Tanjiro é criticado e julgado pela maioria dos Hashiras. O Urokodaki havia enviado uma carta explicando a situação de Tanjiro. Nela dizia que Gyu, Tanjiro e o próprio Urokodaki cometeriam um seppuku se por acaso a Nezuko prejudicasse algum humano. Após essa reunião, o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke são transferidos para a Mansão Borboleta. Lá eles se recuperam de suas feridas e também iniciam um treinamento com a Kanao. Eles são capazes de superar os desafios e de aprenderem a respiração total constante. Durante esse tempo, Tanjiro aprende um pouco sobre o passado da Shinobu. A sua vida é repleta de tragédias. Ao contrário de Tanjiro, ela não compartilha o seu otimismo e acredita que os demônios não podem ser convertidos em humanos novamente. Mas o Tanjiro ainda acredita que pode sim existir alguma solução para Nezuko. Após algum tempo de treino, o trio segue rumo ao oeste para se juntarem com Kyojuro Rengoku. O Tanjiro tem intenções de perguntá-lo se ele sabe alguma coisa sobre a respiração do sol e a dança da Hinokami Kagura. Porém, ao embarcarem no trem, o Kyojuro admitiu que não sabia muito sobre essa respiração. Eventualmente, os nossos caçadores acabam caindo no sono profundo que o Emo produziu. Ele havia recebido ordens diretas de Muzan para matar o Tanjiro, com uma prevenção de que ele não vá se fortalecer. Com muito esforço e força de vontade, o Tanjiro consegue se despertar, e agora lutava contra o Emo em cima do trem. Diversas vezes o Tanjiro caía no sono, mas sempre conseguia acordar e voltar à realidade. Ele consegue decapitar o Emo, e logo descobre que ele havia se fundido com o trem. O Inosuke chega a tempo para o combate, e felizmente Kyojuro também desperta, e ajuda os outros caçadores a protegerem os passageiros do trem. Ele avisa o Tanjiro que irá proteger 5 dos 8 vagões, e Zenitsu e Nezuko defendem 3. Enquanto isso, o Inosuke ajuda o Tanjiro a encontrar o ponto fraco do demônio. Eles conseguem. Na sala do condutor, com todos os esforços, eles conseguem decapitar o demônio, e é claro que isso faz com que o trem saia dos trilhos. Mas antes que pudessem comemorar a vitória, a Lua Superior 3, a casa, chegou trazendo a morte de Kyojuro. Apesar de Tanjiro e seus companheiros terem tentado oferecer alguma ajuda significativa, eles falharam e a Lua Superior 3 fugiu para a floresta antes do nascer do sol. Essa foi a primeira vez que o Tanjiro viu um companheiro espadachim morrer. O trio retorna para a Mansão Borboleta para se recuperarem, e rapidamente o Tanjiro decide fazer uma visita à família Rengoku, com o objetivo de aprender mais sobre a respiração do sol e passar uma mensagem que o Kyojuro deu antes de falecer.
Ele conversa com Senjuro, o irmão mais novo de Kyojuro, mas a conversa é interrompida com o surgimento de Shinjuro, pai de Kyojuro, e ele repreende o seu filho falecido, o chamando de patético, o que acaba deixando o Tanjiro pasmo com a situação. Ele pede para que ele não falasse mal do Kyojuro. No entanto, ele continua a falar bobagens até o momento em que os brincos de Hanafuda que o Tanjiro usa chamam a sua atenção. Ele comenta que o Tanjiro deve ser alguém que pratica a respiração solar. Tanjiro e Shinjuro têm uma pequena discussão e durante essa discussão é revelado que a respiração do sol é a respiração mais poderosa que existe. Ela foi a primeira respiração, todas as respirações derivam dela. Porém, essa informação apenas deixou o Tanjiro frustrado, já que ser o portador de uma respiração tão poderosa, ele não conseguiu defender o Kyojuro. Depois desse desacordo, o Tanjiro recebe o livro da 21ª geração de Hashiras de Fogo. No entanto, ele estava ilegível. O Shinjuro havia rasgado as páginas do documento, mas isso não foi o suficiente para desmotivar o Tanjiro. Ele estava determinado em dominar a respiração do sol. Ele e o Senjuro compartilham seus ideais e objetivos, e antes do Tanjiro partir, ele lhe deu a guarda que o Kyojuro usava em sua espada, o que mais tarde o Tanjiro adicionaria à sua espada. O Tanjiro retorna para a Mansão Borboleta para dar continuidade ao seu treinamento, e ao se recuperar completamente, o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke decidiram participar de uma das missões do Distrito do Entretenimento e ao lado do Hashira do Som. Ele se oferece para ir no lugar da Aoi e das outras meninas. Bem, basicamente essa missão se resume na busca das esposas do Tengen, e para investigar o Distrito do Entretenimento, o nosso trio teve que se passar por lindas mulheres, e cada um deles foi deixado em um bordel diferente. Um tempo depois de investigarem, eles perceberam que o Zenitsu havia desaparecido, e Tengen agora se culpava por ter colocado o espadachim em perigo. E como forma de proteger o Tanjiro e o Inosuke, ele os instrui a deixar a missão, mas o Tanjiro claramente não concorda com essa ideia. Ele vai continuar com as investigações. Agora como homem, ele vai até o bordel para se despedir da Koinatsu, e diz que se lamenta muito por ter que deixá-los assim. No entanto, ela já sabia que o Tanjiro era um garoto só de olhar. O seu disfarce não foi um dos melhores. Com a ausência de Tanjiro, Daki, a Lua Superior 6, surgiu para fazer mais uma vítima. Mas Tanjiro sentiu o cheiro do demônio e encontrou a Daki imobilizando a Koinatsu em suas faixas obi. O Tanjiro pediu para que ela a soltasse, mas ele foi arremessado para os ares. Ao perceber que uma das alças da caixa da Nezuko está quebrada, ele pede para que ela ficasse parada, ao menos que a sua vida estivesse em perigo. Ele luta contra Daki e consegue recuperar a Koinatsu. Porém, para permanecer na batalha, ele é obrigado a abusar da sua respiração do sol, assim conseguindo uma vasta vantagem sobre a Lua Superior, mas a sequência de ataques chegou ao fim quando Tanjiro percebeu que havia parado de respirar. Ao fazer isso, ele fica completamente vulnerável, até que a Nezuko surgiu para manter a Daki afastada por um tempo. Por tempo suficiente até que o Tengen chegasse ao local. A Daki é decapitada pelo Hashira, mas ela não morre. Em vez disso, seu irmão Gyutaro emerge de seu corpo. Ele é a verdadeira Lua Superior 6. Eventualmente, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se reúnem para dar apoio ao Tengen na luta contra os demônios. Posteriormente, o trio é capaz de decapitar Daki e Gyutaro. Este arco é extremamente importante e significativo pelo paralelo dos irmãos Onis e dos irmãos Kamado. Ambos os irmãos trilharam caminhos sombrios, mas só um lado pôde encontrar uma luz nesta jornada repleta de escuridão. Embora tenha morrido, o objetivo de Gyutaro era apenas proteger a sua irmã mais nova. Depois da batalha contra o Gyutaro e Daki, o Tanjiro permaneceu inconsciente durante 2 meses. Momentos antes de acordar, ele teve um sonho estranho. Ele sonhou com 2 homens conversando na varanda de casa. Um desses homens se chamava Sumiyoshi, e ele era idêntico ao Tanjiro. Ele é visto tomando café com um homem misterioso. Esse homem menciona que em breve irá partir, mas Sumiyoshi quer que ele fique, já que ele deve a sua vida a ele por ter o salvado de um demônio. No entanto, aquele homem se acha um homem sem valor. Ele foi incapaz de proteger o que era mais importante para ele. Depois desse sonho, o Tanjiro acorda chorando e é recebido pela Kanao. Ela está aliviada com o seu despertar. O Tanjiro pergunta ao Kakushi e às meninas sobre os outros. Ele descobre que todos já haviam se recuperado, inclusive o Inosuke estava dando uma de porco-aranha bem em cima dele, enquanto Zenitsu já foi mandado para uma outra missão. Ao se recuperar completamente, ele se pergunta se durante o seu tempo inconsciente ele já havia ganhado uma espada nova, pois a sua espada antiga estava toda lascada, mas ele não recebeu.
O Haganezuka tá bastante furioso com ele, o que o obriga a realizar uma viagem para a Vila dos Ferreiros, para convencê-lo pessoalmente. Como a Vila dos Ferreiros é um lugar secreto, o Tanjiro teve que se vendar e ir de cavalinho para a vila. Após um certo tempo de viagem, ele finalmente chega ao local e se encontra com o chefe da vila. Mas ele tem a notícia de que o Haganezuka sumiu, e então logo ele vai para as fontes termais e decide nadar pelado com o Genya, só que o Genya não estava muito afim de conversar com o Tanjiro e o ignorou. O Tanjiro se encontra com a Mitsuri e depois com o Muichiro, que no momento estava discutindo com uma criança. Ele queria utilizar o Yoriichi Zeroshiki, um boneco para treinos. Após o Muichiro terminar de usá-lo, o Kotetsu, uma criança filha de ferreiros, o incentivou a treinar com o Yoriichi e ficar mais forte que o Muichiro, já que o Muichiro no momento se demonstrou ser uma pessoa bastante arrogante. Após semanas de treinos, o Tanjiro consegue derrotar o boneco cortando a sua cabeça, e dentro do boneco tinha uma espada com mais de 300 anos. Ele fica contente ao ver que poderia ter uma espada lendária, mas ao sacá-la, ela estava enferrujada, destruindo completamente as suas expectativas. Logo, Haganezuka aparece com um corpo bombadão. Ele havia treinado na floresta e diz que forjará a espada do Tanjiro. Enquanto esperava a sua nova espada ficar pronta, a Lua Superior 5 e 4 invadiram a Vila dos Ferreiros. Enquanto Muichiro lutava contra o Gyoko, Tanjiro, Nezuko e Genya lutavam contra o Hantengo. Esse Oni tem a capacidade de se dividir em 4 emoções. A luta contra o Oni foi tensa, mas logo Tanjiro percebeu que ele não devia atacar os seus clones, mas sim atacar o seu verdadeiro corpo, que na realidade é bastante minúsculo, mas também bastante resistente. Com o Kikijutsu da Nezuko em sua espada, ela ficou vermelha. Os demônios tiveram um pequeno flashback de Yoriichi, e em instantes o Tanjiro os fatiou com a sua respiração do sol. Durante essa batalha, o Tanjiro diversas vezes despertou a sua marca do caçador, aumentando muito as suas habilidades com a espada. Mais tarde, o clone do ódio se fundiu à força com as outras emoções do Hantengo, dando origem ao Zorakuten. Enquanto lutava contra a Lua Superior 4, Tanjiro foi diversas vezes pressionado, e quando tudo parecia estar no fim, a Mitsuri, a Pilar do Amor, surge e apoia o Tanjiro em sua batalha. Ela desperta sua marca do caçador e enfrenta o Zorakuten, enquanto Tanjiro e os outros iam atrás do seu corpo original. Chegou um momento em que o Hantengo não teve escolha, a não ser fugir. O Tanjiro corre atrás dele, mas ele é muito rápido. Então rapidamente ele se lembra do momento em que o Zenitsu falava um pouco sobre como funcionava a respiração do trovão. O Tanjiro usa essa informação ao seu favor e concentra a sua energia nas pernas, alcançando o Oni em instantes. Ao decorrer da batalha, a Nezuko foi exposta ao sol, e o Tanjiro teve que fazer uma dura escolha: salvar a Nezuko ou dar um fim na Lua Superior. A Nezuko chuta em direção ao Oni. Ela quer que ele a deixe para trás. Ele corre em direção à Lua Superior, enquanto que ao mesmo tempo a farejava. Ela estava escondida dentro do coração do seu clone do ressentimento. Ao alcançá-lo, ele decapitou o Oni, vencendo assim o combate. O Tanjiro cai no chão sem forças, pois ele acredita que a Nezuko havia morrido pela luz do sol. No entanto, ao olhar para cima, ele viu que a Nezuko estava bem. Ela superou a luz solar. E isso com certeza chamou a atenção de Muzan. Ela não está mais segura. O Tanjiro descansou por 7 dias antes de se envolver em um treinamento Hashira, algo que visa fortalecer os espadachins durante a devida falta de atividades demoníacas. Por esse ser apenas um arco de transição para o arco do Castelo do Infinito, eu não vou detalhá-lo. Bem, resumidamente, esse arco serviu para treinar os Hashiras a despertarem as suas marcas e fortalecer os outros caçadores, realizando treinos e circuitos com cada um dos Hashiras. Em momentos mais importantes, a casa de Kagaya, o Boyashiki, explodiu repentinamente. Com o dispersar da poeira, vimos que Muzan estava presente na residência dos Boyashiki. Ele caiu em uma armadilha. Logo Tamayo surge e aplica drogas no Muzan. Não leva muito tempo para que todos os Hashiras e o Tanjiro cheguem ao local. No entanto, Muzan acaba utilizando os poderes da Nakimi para transportar todos os espadachins para o mundo do Castelo do Infinito, e logo em sequência ele acabou fugindo para dissolver as drogas da Tamayo. Durante a sua jornada no Castelo do Infinito, o Tanjiro luta contra a casa, e ao utilizar os ensinamentos de seu pai sobre o mundo transparente e o estado altruísta, ele foi capaz de vencê-lo, decapitando a sua cabeça. E caso você queira ver um pouco dessa luta, eu quero lembrá-lo que eu já fiz um vídeo da luta do Tanjiro contra o Akaza.
Mas enfim, voltando pro vídeo, o Tanjiro toma consciência da morte de Muichiro, Genya e Shinobu, e ele e o Tomioka, apesar de seus ferimentos, seguem em frente para derrotar Muzan. Eventualmente, o Tanjiro e Gyu se encontram com Muzan na sua forma final, e iniciam uma batalha. Durante a luta, Tanjiro é atingido no olho por um dos membros extras do Muzan. Ele foi envenenado. Logo, Obanai, Mitsuri e Ushiro aparecem para dar apoio ao Tanjiro. Yushiro está tentando entrar na mente da Nakimi, a substituta da Lua Superior 4. É ela quem controla essa dimensão. Mas antes que Muzan pudesse fazer muita coisa, Yushiro jogou todos para fora da dimensão. Agora os Hashiras estavam em uma corrida contra o tempo. Eles tinham que segurar o Muzan ali até que o sol nascesse. Mais tarde, Gyomei e Sanemi aparecem para darem apoio aos outros Hashiras. Enquanto isso, devido ao corte envenenado que ele sofreu, o Tanjiro cai no chão e fica inconsciente. Durante esse tempo, Tanjiro vislumbra diversas memórias que foram herdadas de seus antepassados, mais especificamente as memórias de Sumiyoshi. Essas memórias dos envolvimentos do Yoriichi, o fundador das respirações, revelaram a tão desejada 13ª forma da respiração do sol, que o Tanjiro precisava para vencer o Muzan. A 13ª forma basicamente se consiste em repetir constantemente todas as outras 12 formas da respiração. Graças aos antídotos do Yushiro, o Tanjiro desperta e retorna para a batalha, salvando a Kanao momentos antes de ser atacada pelo Muzan. No entanto, o Tanjiro perdeu a sua visão por causa desse tumor em seu rosto. Ele está muito fraco, mas por outro lado, o Muzan também está fraco. Devido às drogas que a Tamayo injetou nele, o seu corpo agora está envelhecendo 50 anos a cada minuto, chegando ao ponto de ter envelhecido 9.000 anos. Consequentemente, o deixando muito fraco e lento. O Tanjiro formula uma estratégia para atacar o Muzan com todas as formas da sua respiração. A batalha continua e Obanai chega para apoiar o Tanjiro na sua luta contra o Muzan. Ambos caçadores trabalham lado a lado. Mesmo feridos por causa de suas batalhas anteriores, Inosuke e Zenitsu se reúnem com o Tanjiro para colocar um fim na tirania de Muzan. Com o apoio de todos, o Tanjiro consegue pressionar o Muzan contra a parede de um edifício. Ele quer segurá-lo lá até o nascer do sol. Mitsuri aparece e arranca um dos braços de Muzan, e Sanemi faz o mesmo. Encurralado, Muzan toma uma forma assustadora, cheia de dentes. Antes que pudesse morder o Tanjiro, Obanai apareceu e utilizou seu corpo como escudo humano. Logo, Muzan cria mais uma onda de choque, explodindo completamente o braço do Tanjiro. Rapidamente, o Gyu aparece para dar uma mãozinha. Entretanto, o Muzan não desistiu. Para se proteger da luz solar, ele vira um bebê gigante, e enquanto crescia, ele acabou absorvendo o Tanjiro. O bebê gigante tenta fugir, mas os outros caçadores e Hashiras que ainda estavam vivos o impedem. Antes do bebê gigante ser destruído pela luz do sol, dentro de seu corpo, Muzan decidiu passar todo o seu sangue para o Tanjiro, na esperança de que ele sobreviva e herde a sua vontade de destruir os caçadores. Com o desaparecimento de Muzan, uma alegria contagiante tomou conta dos Kakushi e dos caçadores, mas o Tanjiro no momento estava sem pulso. Ele aparentemente morreu, e Gyu se sente culpado por sua morte. Ele diz que falhou em proteger alguém de novo. Porém, de repente, o Tanjiro despertou e seu braço se regenerou instantaneamente. Ele agora se tornou um Oni capaz de superar a luz do sol. Lâminas Nichirin não funcionam mais nele. Ao provar o sangue humano da Nezuko, ele ficou ainda mais feroz e violento. Mas graças ao antídoto da Shinobu, que estava com a Kanao, o Tanjiro conseguiu voltar à forma humana e exterminar o Muzan de seu subconsciente. A Nezuko era humana novamente, e todo o horror dos Onis chegou ao fim. 3 meses depois, o Tanjiro acorda na mansão borboleta. Ele está cego de um olho, e o braço que ele regenerou está com uma aparência velha. A Nezuko está bem, Zenitsu, Inosuke e um monte de gente vai até o quarto do Tanjiro para cumprimentá-lo, e todos se demonstram gratos pelos seus feitos. Após isso, o Tanjiro vai para casa com seus amigos, e lá eles vivem com alegria em seus corações. O Tanjiro voltou a vender o seu carvão, e mais tarde ele começou a se relacionar com a Kanao. Eles tiveram uma família. O Tanjiro passou seus conhecimentos sobre a respiração do sol adiante. Por ter despertado a marca do caçador, é comum pensarmos que ele possa ter morrido com 25 anos de idade. Mas se nos basearmos nos argumentos de Shinjuro, o Tanjiro nasceu para portar a respiração do sol. Portanto, o mais provável é que o Tanjiro teve uma vida longa ao lado das pessoas que ele ama, e morreu de causas naturais. A sua linhagem continuaria até os dias de hoje. Os seus tataranetos, Sumihiko e Kanata, hoje vivem em um mundo sem Onis.
e eles guardam as memórias de Tanjiro com muito amor. Mas caso você queira entender melhor o final estendido de Demon Slayer, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Ele é extremamente importante para que você possa compreender o verdadeiro final de Demon Slayer e descobrir o que aconteceu com os outros personagens. Se você chegou até aqui, você tem que me dar uma moralzinha, né? Se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos desse canal. E por favor, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, pois assim você vai estar me ajudando demais, você não tem noção. Falta pouco para esse canal chegar aos 100 mil inscritos. E quando ele chegar a 100 mil inscritos, vai ser tudo graças a vocês. Mas enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.